Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo do capítulo 10 da obra Paulo Estevão. É o último capítulo da primeira parte. De que trata esse capítulo? Trata principalmente do encontro de Saulo com Jesus, que lhe mudou significativamente os destinos e, por consequência, o destino do próprio planeta Terra, o destino de todos nós. O encontro de Saulo com Jesus não tem simplesmente a finalidade de conversão do próprio Saulo. Como diz o livro Missionários da Luz, Alexandre, a André Luiz, a semente deve germinar. E as parábolas do semeador e Saulo, ele é uma semente que efetivamente lançada ao solo pela morte do orgulho, pela morte em relação aos interesses com o mundo, os interesses no mundo, ele efetivamente faz frutificar o cristianismo e, por consequência, futuramente o próprio espiritismo no planeta Terra. Então, de que trata esse capítulo? Além desse encontro de Saulo com Jesus, é a parte principal. Ele trata do próprio processo de culpa de Paulo a si e a Jesus, da decisão dele então de perseguir Ananias, da tortura que ele aplica a um jovem para saber do paradeiro de Ananias, de uma reunião que ele marca com todos os membros do Sinédrio, que unanimemente aceitam, votam favoravelmente a sua decisão de perseguir os seguidores do caminho em outras cidades. Primeira delas é Damasco, e ele vai em direção a Ananias e encontra Jesus. Posteriormente, a separação da caravana, em que 2 dos 3 voltam das proximidades de Damasco para Jerusalém, enquanto Saulo vai com o seu amigo servidor Jacó em direção a Damasco. Sob uma circunstância, neste final da caminhada, agora a pé, seguindo, sendo guiado, ele que era o doutor da lei, de coração extremamente orgulhoso, inflexível, sempre numa posição dominadora, dessa vez ele segue como uma criança humilde, passiva, a ser guiada pelo seu servo amigo até a cidade de Damasco, que jamais desconfiaria que dentre ali ela que conhecia a cidade, conhecia o orgulhoso doutor da lei Saulo, pelas oratórias, tão aplaudido nas sinagogas e nas festas, entrava na cidade de Damasco mais uma vez, agora sob outras circunstâncias totalmente diferentes, apesar do mundo interno muito mais reconciliado em busca da paz, ainda não a tendo encontrado, mas sim, agora na direção correta. Então, Saulo deixou-se ficar 3 dias na casa de Zacarias e Uti, rememorando as circunstâncias de morte de Abigail, muitíssimo abalado, muitíssimo abatido, profundamente abatido. Ele ouvia Ruth sobre os últimos dias de Abigail e culpava a si mesmo não ter chegado mais cedo para retirar Abigail da própria doença e da morte. Ele culpava a si próprio pela impossibilidade agora de construção do seu futuro, de construção das alegrias juvenis que tanto desejou. Pela perseguição implacável, levou Estevão à morte, e pelo seu orgulho inflexível também dobrou Abigail lentamente as mesmas circunstâncias. Porém, também ele inculpava a Jesus, que agora ele estava, Jesus, em todo lugar, no rosto dos transeuntes, desde a igreja de Damasco, do episódio de Damasco, em que ele e Estevão se conheceram, num diálogo aflitivo para Saulo, ele passou Jesus a estar no rosto dos transeuntes, nas admoestações dos amigos, passou a estar no sorriso
dos prisioneiros, nos documentos públicos. Estevão morreu falando dele e Abigail, nos últimos instantes, exortava Saulo a segui-lo. Assim, dessa forma, Saulo adquiriu por Jesus um ódio galvanizado. E não sendo possível encontrá-lo, perseguiria os seus seguidores em todos os lugares. Agora que não teria um lar, se dedicaria de corpo e alma à defesa da própria lei, no agravamento, no exercício mais grave da perseguição. Então ele começa confrontando e reprovando as atitudes do próprio Zacarias, perguntando com um tom um tanto não conciliatório: Zacarias, quem era este velho feiticeiro, Ananias, que veio aqui contribuir com essas ideias do Galileu, levando Abigail, contribuindo para a morte de Abigail? E Zacarias vai dizê-lo: Saulo, ele é um eremita do deserto. Por zelo eu busquei sondar informações e fiquei sabendo que ele é um homem muito honesto, um homem muito pobre. E Abigail, ela efetivamente estava muito aflita e ela transformou essa aflição numa vida mais feliz, com o contato com Ananias, que lhe respeitava muitíssimo. Muitas pessoas pobres vieram aqui e falaram para ela de Jesus e ela se agradou. Nós pedimos, eu pensei sobre isso, em tomar essa atitude, mas como eu ia tirar o remédio de uma paciente tão amada por nós, que efetivamente se consolou com o Evangelho? Estava em jogo aqui a saúde espiritual de uma filha muito querida nos últimos dias, nos dias derradeiros. Nós pedimos a tua presença entre nós, porque tu eras o centro da afetividade de Abigail e a tua ausência levou-a a um estado de entristecimento significativo. E que podíamos fazer, eu e Ruth, a não ser sentir por ela compaixão? Quanto Saulo, em sã consciência, eu estou em plena paz, estou convicto de que lhe fizemos o bem. Ela efetivamente transformou a sua tristeza em paz no contato com Ananias. A referência sobre a ausência de Saulo lhe causou um profundo e amargo remorso. E ele então diz a Zacarias que tudo bem, que talvez ele estivesse correto, mas uma coisa é que ele não podia deixar de exercer os seus compromissos profissionais com relação à defesa da lei. E Zacarias lhe pergunta: mas que compromisso? E ele afirma: o compromisso que eu tenho de perseguir e aplicar uma punição significativa em Ananias. Ele não sabe o que me causou, mesmo que nós não nos tenhamos conhecidos. E Zacarias se assusta. Mas Saulo, o que é isso? Abigail acaba de falecer e ele foi para ela o seu único amparo. Ele foi a sua única posição. Mas eu tenho que defender a lei. Da posição em que eu estou, eu tenho que saber se da lei, por detrás do bem, não existe efetivamente o mal. Aí Zacarias diz: mas não me consta que na lei se deva punir benfeitores. Aí Saulo diz para ele: uma coisa é estudar a lei, nas suas colocações exegetas, né? Uma coisa é estudar a lei, outra coisa é defendê-la. E ele vai agora com um tom um tanto amargo dizer a Zacarias de que, assim como eu sou um homem da lei, tenho que defendê-la e tenho que punir aqueles que a infringem, assim como tu tens que podar a árvore da tua chácara. Se estabeleceu uma significativa divergência, separação emotiva entre ambos. E Zacarias diz: eu sou um homem rural e não compreendo os atritos religiosos. Mas, como você disse, essa é uma questão profissional tua, na qual eu não posso
me interferir. Então, no dia seguinte, ele ainda pergunta onde que foi parar Ananias. Ananias saiu há 2 meses da cidade de Jope, em que residia Zacarias, e foi em direção a Jerusalém, como afirmou Abigail há mais ou menos 2 meses. E Saulo, então, no dia seguinte, vai em direção a Jerusalém, afirmando que efetivamente a vigilância de Jerusalém iria capturar e eles iriam eliminar Ananias de forma que, na interpretação de Saulo, ele não dementasse outras mentes. Chegando em Jerusalém, ele nada diz a ninguém a respeito do seu mundo interno, das suas dificuldades, dos seus sofrimentos, do seu abatimento. E então ele pergunta: e os informes? Conseguimos? Conseguimos. Encontramos um jovem que conhece Ananias. E onde reside? Isso ele não quis dizer, Saulo. Ele pode estar mentindo, traga-o aqui. Em mais ou menos 1 hora é trazido um jovem extremamente humilde, mas eles não observam, não têm olhos de ver e sentir compaixão do estado do jovem. E levam à sala de Saulo, mas ele está executando alguns papiros, alguns trabalhos administrativos e pede para que o rapaz seja levado à sala de tortura sem observar o estado extremamente humilde do jovem. E a seguir ele vai em direção à sala de tortura e pergunta com muita secura: conhece Ananias? Sim. E o jovem, muito humilde, não deu essa resposta, esse sim, né? Ele foi bem mais... Tá com muito receio do que ele possa sofrer. Conhece Ananias? Sim, conheço. Desde quando? Há 2 meses. E onde ele reside? Ele não tem pouso certo. Ele veio de Jope há pouco, ele passa por diversas aldeias aqui em Jerusalém, ele vai em diversos bairros consolando os corações aflitos pela perseguição. E Saulo fecha, cerra a sobrancelha e pergunta: achas que pode mentir a um doutor da lei? Fulano, vamos aplicar o processo de aflição das unhas. E ele vai no armário, traz, o rapaz é atado a um poste rústico e já aplicada a espécie de punição extremamente afligente. E então começa a sangrar significativamente, a unha é arrancada violentamente e o jovem grita, O jovem brada. São gritos lancinantes, mas os verdugos, eles não têm o menor sentimento de compaixão. E quando a unha é arrancada violentamente: piedade, confessarei, tudo tem de compaixão de mim. Aí Saulo dá a ordem de sustação e ele fala: Senhor, diz entre lágrimas, há 3 dias eu vou confessar tudo. Há 3 dias antes de sermos presos, de sermos encontrados e sermos presos, Zacarias foi em direção a Damasco. A voz é de extrema compaixão, a voz é muito comovente, não de compaixão, de muita comoção. Ele é uma voz muito humilde e extremamente comovente. É tudo? Sim, é tudo. E por esse tom de compaixão, Saulo deu-se por satisfeito e mandou encarcerá-lo novamente. Não foi libertado, voltou para o cárcere. Daí a 2 dias, Saulo marca uma reunião com os membros do Sinédrio e acorrem todos eles. E iniciados os trabalhos, Saulo: há tempos aplicamos aqui em Jerusalém um processo de corrigenda contra as ideias revolucionárias do carpinteiro, o falso Messias. E não foi simples, com muito esforço as coisas estão melhores, evitamos males piores e efetivamente a nuvem se desanuviou. Os cárceres estão abarrotados, isso é verdade, mas houve a necessidade de repressão à revolução.
agora os bairros estão em paz, o templo está sereno. Porém, e as outras cidades? Autoridades religiosas nos dizem que em Jope, em Cesareia e em Damasco há prejuízos públicos e o tribunal não pode deixar de se interessar pelos outros núcleos do judaísmo. Proponho os meus préstimos pessoais, diz Saulo, sem ônus para casa, bastando simplesmente que me sejam dirigidas cartas para aplicar todas as corrigendas necessárias, inclusive a pena de morte. Ele recebe então aplausos, votos unânimes de aprovação com imenso louvor. Efetivamente, Saulo possuía a energia necessária na interpretação dos outros, que Saulo possuía a energia necessária juvenil para a construção de um futuro melhor para Jerusalém e talvez até por eles fosse possível conquistar a independência política. Efetivamente, Saulo era o orgulho da raça, a esperança do porvir, porém a verdade é que ele sofria a derrocada dos sonhos juvenis, a impossibilidade do exercício dos sonhos juvenis. Então, em 3 dias ele parte para Damasco, sai de Jerusalém em direção à planície da Síria, a cidade de Damasco, com 3 servidores amigos. A viagem é cansativa, a viagem é difícil, e na véspera da viagem ele começa a sofrer o agravamento das recordações amargas. Então, o que Saulo está vivendo? De certa forma, há alguma similitude com os processos que André Luiz descreve no livro Missionários da Luz e no livro Nos Domínios da Mediunidade, relativo às manifestações físicas. O que diz lá esses livros? Esses livros falam a respeito de quando se vai realizar um fenômeno de materialização, não que Jesus se materialize, mas ele se torna visível a Saulo e ele também lhe toca no ombro. Há um certo grau de tangibilidade no ombro de Saulo, apesar dos 3 amigos presentes não verem e nem ouvirem Jesus. Então, como diz o livro dos médiuns, não foi através do ar da comunicação de Jesus, já que os outros também não ouviram. Não foi pela emanação normal da voz humana que envolve o processo de pressão do ar, mas foi uma comunicação mental com Saulo, conforme se pode observar no estudo do livro dos médiuns. Mas o que acontece nesses processos de materialização, descritos no livro Missionários da Luz e descrito no livro Nos Domínios da Mediunidade? Tem uma equipe muito grande para o exercício dessas atividades que, conforme no livro Nos Domínios da Mediunidade, as finalidades mais adequadas que justificam essa prática são os processos ou as necessidades de cura de trabalhadores, efetivamente as necessidades de cura, e também as pesquisas científicas sérias. São as 2 únicas razões apontadas por Aulus para o exercício de um fenômeno de materialização atualmente. Mas no caso de Saulo, de certa forma, é a cura própria dele, do seu mundo interno, do seu psicológico. Ele passa a ter, a partir daí, um novo destino e também, efetivamente, como diz no livro Missionários da Luz, quando ocorre essa manifestação da materialização, André Luiz está extremamente desapontado, porque há horas foi necessário um trabalho de uma grande equipe espiritual. Muitos dos trabalhadores eram mais evoluídos que o próprio Alexandre, instrutor de André Luiz, no livro Missionários da Luz, e André Luiz está extremamente desapontado porque as pessoas não aproveitaram
elas não sintonizaram com aquele conteúdo, faziam exigências inadequadas, sem observar o valor daquele serviço mediúnico ofertado. Mas, e como ele está um tanto entristecido, Alexandre lhe explica que não. Alexandre lhe diz assim, e me diz uma coisa, e a materialização de Jesus na cidade de Jerusalém, quando os apóstolos estavam todos reunidos após a ressurreição? O ensino de Jesus foi algo, digamos assim, sem significado? Ou teve um significado elevado? Ele não responde, né? Ele só lança as perguntas para André Luiz. E ele diz também assim, né? Que toda semente um dia germina, que nada, nenhum bem fica perdido. E essa semente, então, e muitas sementes, às vezes até em sarcófagos egípcios, têm germinado depois de milênios. E que nada fica então perdido. E ele pergunta, e o ensino de Jesus? Foi somente para os apóstolos que não os compreendiam? Não. Então esse caso de visualização de Saulo e algum grau próximo da materialização de Jesus, pelo menos para Saulo, da visão que ele encontra de Jesus, mas ele também lhe toca o ombro, é talvez um dos mais importantes fenômenos de aparição de Jesus no mundo, já que Saulo foi uma semente muito relevante para que hoje todos nós estejamos interessados no estudo do cristianismo e, por consequência, no do espiritismo, que é um dos ramos do cristianismo. Então, a finalidade de aparição de Jesus não tem simplesmente a transformação de Saulo para a busca de um novo destino, mas nesse fenômeno estão empenhados todos os futuros de todos nós, o futuro de todos nós, porque de Saulo, efetivamente, ele trabalha na base do edifício do lançamento do cristianismo do mundo, da árvore, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que quer cobrir a terra inteira. E Saulo é um dos pontos fundamentais, e o início do serviço de Saulo se deve a esse encontro com Jesus. Mas o que diz o livro Missionários da Luz e nos Domínios da Mediunidade? Muito antes do exercício da materialização, da aparição, do fenômeno de cura, diversos espíritos evoluídos aparecem. É colocado um cordão de proteção na casa, não existe a participação de espíritos inferiores, a menos aqueles que venham extremamente atrelados aos encarnados e aos quais é permitida a entrada pelo exercício da compaixão, ainda pelo exercício da renúncia é permitido que entre aqueles espíritos que estão muito, muito ligados aos encarnados. Então, muito antes do serviço, diversos espíritos superiores, eles ionizam o ar, aplicam aparelhos que emitem raios que tem poder bactericida, eliminar todas as energias ruins do ambiente, porque nesse fenômeno de materialização pode ser que haja um prejuízo para os médiuns, oriundo do próprio médium, mesmo que inconsciente, e também dos observadores encarnados presentes. No livro Nos Domínios da Mediunidade vai dizer que são 3 espécies de fluidos necessários para a realização do fenômeno de materialização. Ele chama de fluido A, o fluido dos espíritos superiores, que é extremamente puro. O fluido B, dos encarnados, e é daí que pode vir prejuízo, porque sempre os serviços dos espíritos, de certa forma, ficam subordinados à participação do homem. E daí podem surgir prejuízos, assim como, a depender da qualidade desses fluidos humanos, o fenômeno que ocorrerá pode ser muitíssimo elevado. E o fluido C, fluidos da natureza dos objetos,
que são retirados da água, da vegetação, de outros objetos dentro da própria sala e que são muito mais maleáveis, são invisíveis aos olhos dos encarnados. E a combinação desses fluidos com o ectoplasma do médium é que permite os exercícios da materialização. Fenômeno sim que ocorrerá, porém esse fenômeno que ocorrerá vai depender dos fluidos humanos, porque todos os serviços espirituais ficam alguma coisa subordinados à cooperação, podendo daí resultar em prejuízos significativos para o médium, porque o médium, apesar de... Então tem uma equipe espiritual com o médium, além de outros energizando o ar, retirando as bactérias e outros micro-organismos, tem uma equipe espiritual que trabalha com o médium. O médium está extremamente cercado num fenômeno desse de materialização, porém não está anulado. E ele próprio, em qualquer impulso mental, já que essa é a energia que em parte significativa é o ectoplasma dele, pode gerar prejuízo para ele mesmo, além do prejuízo dos presentes. Então, o que sofre o médium? O que tem a ver também com o livro Paulo Estevão nesse último capítulo da primeira parte? Vamos lá, nós vamos falar. Então, o médium está recebendo, antes de tudo, um tratamento de uma equipe espiritual inteira. Primeiro, eles diminuem a influência da matéria, eles aceleram o processo digestivo do médium e em pouco tempo ele agindo no fígado, agindo no estômago, no pâncreas, e rapidamente ele realiza o processo digestivo. Aí a gente lembra do livro dos médiuns. Quando há um determinado grau de enfraquecimento, isso facilita a comunicação. O espírito fica mais livre para o exercício da mediunidade. E lembra que no livro Paulo Estevão, nesse momento, Saulo não se alimentou. E então depois volta ao livro Missionários da Luz ou o livro Nos Domínios da Mediunidade, em especial esse processo é descrito no livro Missionários da Luz. O médium então sofre, depois de uma aceleração do processo digestivo, para deixar efetivamente o estômago vazio, ele sofre uma boa influência, agora são outros fluidos distintos, diz André Luiz, no sistema nervoso. No sistema nervoso, ele recebe energias e de forma que começam a sair fluidos escuros que estavam concentrados nos seus centros de força, né? Todo mundo lembra dos centros de força: o coronário, o cerebral, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico, tal, e o genésio. Então ele sofre um processo de limpeza, começa a sair dele, emergir fluidos escuros, depois fluidos cinzentos e até que ele fica super bem. E enfim, as glândulas estão brilhantes, ele está com cada célula do corpo bastante equilibrada, porque é do citoplasma celular que se originará o protoplasma, o ectoplasma para o exercício, para a participação no fenômeno de materialização. Então vê, no último dia da viagem, no período da manhã, Saulo começa a ficar por toda a manhã cercado de espíritos. Diz o livro assim: forças secretas lhe impunham significativas interrogações. Tem similitude, ele está sofrendo esse processo de limpeza descrito no livro Missionários da Luz e alguma coisa no livro Nos Domínios da Mediunidade. Até aí, nesse momento, é ele próprio quem ficará cego. E acredito que ele ficou cego logo que ele tentou voltar para trás. Ele estava envolto em luzes diferentes, tentou voltar para trás, não via os companheiros, pôde suplicar, pediu socorro, como nós vamos narrar. Mas provavelmente aí nesse momento ele já fica cego. É um dos prejuízos possíveis que descreve o livro Missionários da Luz e Nos Domínios da Mediunidade, nos fenômenos de materialização. Então, a causa pela qual Saulo ficou cego é provavelmente fluidos escuros dele próprio. Neste processo, mas também é muito provável que os espíritos superiores
tenham permitido que ele efetivamente ficasse cego, porque nessa cegueira ele pôde guardar. A finalidade é boa, apesar da causa ser ruim. A causa eram os fluidos escuros do próprio Saulo. Ele tinha ódio galvanizado de Jesus. Qual é a cor e a densidade dos fluidos de ódio? Mas ele está sofrendo um processo de limpeza, porém os espíritos direcionam para uma finalidade positiva, deixando o cego por um período para que a imagem de Jesus, que depois que ele esteve cego e foi caminhando do meio-dia até o fim da tarde em Damasco, ele chega no crepúsculo, quando está chovendo, então ele passou uma tarde caminhando cego e mais um período de alguns dias em Damasco cego, antes que o próprio Ananias viesse curá-lo. Então, com aquela imagem por alguns dias, a imagem de Jesus emergia aquele vulto divino e ele pôde então gravar por mais tempo em si mesmo aquela imagem que havia de mudar o seu destino e, por consequência, os destinos do mundo. Então, essa é a causa, um fluido negativo do próprio Saulo, porém bem direcionado pelos espíritos superiores, uma equipe espiritual trabalhando o próprio Saulo e outra equipe espiritual trabalhando o próprio ambiente em torno de Saulo, para que não houvesse outros prejuízos, ionizando o ar, retirando bactérias, como dizem esses livros aí já citados. Então ele está sofrendo esse processo por todo um período matutino, para que ele possa encontrar Jesus. E esses fluidos negativos dele são bem direcionados para a finalidade que nós já dissemos. Então, como que é esse trecho da ida até Damasco? Saulo foi com os 3 amigos. Na véspera da viagem, pelo período matutino inteiro, ele está com agravamento das recordações passadas. Ele forças secretas, diz o livro, forças secretas lhe impunham essas interrogações e pelo livro Missionários da Luz e nos Domínios da Mediunidade já sabemos o que tem se passado. Ele recorda que desde os primeiros anos da juventude jamais tivera estabilidade para o exercício da carreira, onde encontrar a paz ele nunca possuíra a paz. Os mestres de Israel sempre aconselharam a observância da lei, mas isso foi o que ele fez mais do que tudo, a observância da lei. Ele repugnava o pecado e a própria lei lhe havia dado muitos amigos, muitos admiradores, porém também inimigos significativos. E onde a paz, que tanto almejava, não possuía paz, mas